Olá, galera, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Orientados. Hoje aqui comigo está o Cristiano e o Igor. Eu sou o Ricardo Torito, não se esqueça de curtir, compartilhar e dar aquele like nesse vídeo e se puder se inscreva no canal. Bom, galera, hoje o tema é a ascensão do home office. Como nós sabemos, os escritórios foram criados durante a Revolução Industrial para poder ser um step da fábrica, onde seriam resolvidas as burocracias e a área administrativa. Sabemos que durante esses tempos as burocracias só aumentaram, porém, com a acessão dos computadores, ficou um pouco mais fácil lidar com isso. Hoje, vivemos numa pandemia por causa do coronavírus. Com isso, os escritórios foram um pouco extintos para todo mundo trabalhar de home office. Não é extinção, foi mudado o paradigma. Porém, aqui no Brasil, na gestão do Temer, tivemos a aprovação do novo CLT. Durante a aprovação, foi incluso o artigo 75C na CLT, que fala sobre home office. E agora, em 2020, veio uma MP, a 927 de 2020, falando que as empresas podem trabalhar de home office. Porque no artigo 75C tem que ser em comum acordo entre a empresa e o empregado. Já durante a MP, a empresa pode exigir isso do empregado. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa extensão. Não é mesmo, Cris? Isso aí, Ricardo. Beleza, pessoal? Obrigado por estarem assistindo aí o nosso canal. Bom, foi uma mudança um pouco forçada, né? E as pessoas e as empresas tiveram que se adaptar muito rápido, porque, afinal de contas, ou fazia essa transição, né? Ou a empresa não funcionava, ficava fechada, enfim. O que fez com que várias empresas corressem atrás para tentarem solucionar esse novo momento, né, que a gente está passando. Bom, eu achei bem interessante porque isso fez com que vários anos que demoraria para que o home office entrasse, de fato, na vida das empresas, acontecesse quase que de uma hora para outra, né? Então, vários gestores tiveram que se adaptar, inclusive gestores que eram muitas vezes contra essa ideia de home office tiveram que acabar aceitando, né? Então, teve essa mudança de paradigma, quebra, né, na verdade, de paradigma, tanto para empresas quanto também para funcionários, né? Então, muita mudança vem por aí para frente. Depois eu vou comentar um pouquinho, que eu tenho a parte que eu sou um pouco otimista e a parte que eu sou um pouquinho pessimista com isso daí, mas deixa para daqui a pouco. Isso aí, legal. A Covid-19 acelerou todo esse processo de home office que em 2017, né, conforme o Ricardo comentou, com essa alteração das novas leis trabalhistas, da CLT, regulamentando esse modelo de trabalho, acabou que fez com que de uma hora para outra, do dia para a noite, com a ascensão aí do contágio e do vírus, né? Apesar que a gente poderia até pensar que chegaria aqui, né? Como começou na China em janeiro, mas acabou que ninguém imaginou e projetou que chegaria com tanta rapidez e com tanta intensidade. Então, todo mundo teve que se adaptar aí o mais breve possível, né, as empresas, para conseguir dar andamento às suas demandas e suas formas de trabalho com, né, com a Covid ainda em pauta. Mas eu acho que é interessante, eu sou otimista, sou até suspeito a falar, porque eu já estou nesse segmento de home office desde 2014, então há 6 anos. Então eu tenho boas referências e vejo com bons olhos essa ascensão do home office, fazendo essa interseção entre empresa e funcionário. Eu acho que dá certo e se tudo caminhar, né, de forma correta, eu acho que dá para agradar e deixar feliz os dois lados aí. Mas a gente vai falar mais e destrinchar mais sobre o assunto. Então, acompanhe a gente aí durante esse episódio, galera.
Bom, galera, eu sou um pouquinho não tão otimista igual os meninos quanto a home office. Porém, teve uma pesquisa feita para a revista Exame, mas quem realizou foi a Bethânia Turner Associados, fala que 85% das empresas pretendem continuar com home office após a quarentena. E com isso eu quero escutar um pouco mais do Cris, desses pontos positivos e pontos negativos, que depois eu vou falar um pouquinho mais dessa pesquisa também. Beleza, Ricardo. Bom, olha só que interessante, né? Esse dado aí que essa pesquisa trouxe, porque afinal de contas mostra que as empresas, de certa forma, gostaram, né? Gostaram do home office, gostaram de como funcionou e de como ele foi implementado, talvez, né? Então pretendem continuar. E a parte que eu sou otimista é justamente essa, porque era uma coisa natural de se acontecer, né? Home office, ele é um caminho e que vai vir e veio, né? Na verdade, e que é, de certa forma, sem volta. Então, foi muito acelerado com essa pandemia, né? As pessoas viram que conseguem trabalhar, conseguem produzir e empresas conseguem funcionar dessa maneira, né? Então, bom, a parte que eu sou otimista é justamente essa, que é um caminho natural das coisas. Porque, afinal de contas, a tecnologia está aí a serviço disso, né? Então, para facilitar toda essa intercomunicação entre funcionários, empresas, clientes, fornecedores, enfim, né? Então, a parte que eu sou otimista é justamente essa. A parte, Ricardo, que eu sou um pouco pessimista é a seguinte: olha só, já aconteceu também uma coisa um pouco parecida com o que eu acho que vai acontecer agora, que foi lá na crise de 2008. Na crise de 2008, muitas empresas fecharam escritórios, principalmente por redução de custos, mandaram funcionários trabalhar em casa por conta de redução de custos, né? Foi o principal motivo à época. O que aconteceu foi que, pouco tempo depois dessa modalidade, né, muitas pessoas falaram que era o fim dos escritórios, dos prédios comerciais, né? Inclusive, eu que sou do mercado financeiro, eu lembro de ter visto, de ter estudado, né, que fundos imobiliários tiveram quedas muito significativas por conta disso, porque perderam vários aluguéis. E muita gente falando que seria a nova tendência, já naquela época lá, o home office. Mas o que a gente viu depois foi que as empresas foram novamente voltando para o escritório, foi voltando os aluguéis, retomando essa normalidade, né? Então, de vida nos prédios comerciais. E o que eu acho que vai acontecer agora é mais ou menos por aí, Ricardo. Por quê? Então, nós vamos ter dois momentos aí. O primeiro momento que é o logo após a liberação dos comércios, enfim, que as pessoas vão ainda estar muito com essa ideia do home office introjectada ainda, então ainda vai ter muito trabalho home office, e um segundo momento que, passado já, enfim, tudo isso, né, as pessoas vão ver, pô, mas tá fazendo falta voltar para o escritório, eu estou precisando voltar para o escritório, e vai voltar. Então, por conta disso que eu sou um pouco pessimista, nesse sentido que eu acho que agora está muito sendo falado, mas em um período, de certa forma, curto de tempo, talvez questão de um ano, talvez um pouco mais, acho que já tende a voltar muito para o que era antes, enfim, que é ao tradicional escritório e prédios comerciais. Não, eu acredito que com a nova CLT, agora com a pandemia, isso, né, vai se desenvolver, mas esse modelo de trabalho. Isso já existe, né, no velho continente e no hemisfério norte já há mais anos do que aqui. É uma realidade que lá já está consolidada, esse tipo de trabalho home office na Europa, Estados Unidos. A gente ainda, né, foi pego de surpresa, mas ainda está engatinhando. Apesar de que há dados, o IBGE fez um censo referente a isso, de home office, trabalho de casa, em 2018, que já apontava um crescimento, uma ascensão do trabalho. Porque existe o home office, né, do trabalho formal, carteira assinada, e existe o trabalho autônomo ou até mesmo informal.
Então, essas pessoas acabam que elas ficam, né, trabalhando em casa ou em coworking, não é propriamente ou no escritório, seja ele de uma empresa ou seja ele de coworking ou comercial, né, alugado. Então, isso já é uma tendência que já estava em crescimento desde 2018, que também, possivelmente, eu acredito que eles tenham feito esse levantamento com base nessa nova lei trabalhista de 2017, então, para apurar esses dados. E eu vejo assim, tem que ter uma preparação, né? O que for, a ideia do home office original é mais na questão da satisfação do funcionário, do colaborador, atrelado à produtividade. Então, a gente espera que esses 85% desse levantamento atual, esteja alinhado a isso também. Né? A empresa ela só não pode pensar nela em querer, talvez, reduzir, enxugar os custos, porque a ideia do home office é que o funcionário ele, né, tem uma satisfação de estar em casa, não precisar pegar trânsito, deslocar, estresse, aquilo tudo que a gente sabe que é inerente, né, ao trabalho, de sair de casa até chegar ao trabalho, e combinado com a produtividade. Então, ele tem que saber, tem que ter uma certa maturidade que ele vai estar ali para trabalhar. Ele não vai estar ali para assistir um Netflix, para ficar curtindo a família o dia todo e tal. Então, eu acho que são coisas que estão integradas, né, e precisa ser levantado, para não sair nessa pressa de, opa, a pandemia nos mostrou que a gente consegue trabalhar de casa, então vamos fazer isso acontecer. Por quê? Imagina só, todo mundo já está aí em quarentena, né, aqueles que estão podendo ficar em casa de fato, já está aí se completando 4 meses, né, que isso tudo começou meados de março. Cara, eu trabalho em casa. A minha rotina, para mim, não mudou em nada em termos de trabalho. Demanda foi para o saco, né? Não está tendo muito serviço. Mas imagina quem está acostumado a escritório, reuniões, aquela turbilhão de coisa, né, que a empresa e a indústria geralmente é a realidade do dia a dia. Oh, ninguém vai querer ficar em casa. Acabou a pandemia, você querer ficar em casa, todo mundo vai querer correr para a rua. Então, eu acho que vai ter que ter uma certa balança aí por parte, né, do empregador nesse sentido, de fazer todo um estudo, um preparo, um planejamento, né, escalonado, vamos dizer, para talvez colocar isso em prática, porque eu acho que também envolve questões a mais, né, que a gente pode até pensar um pouco mais aqui, que questão de infraestrutura e estrutura, né, por parte tanto da empresa como por parte do colaborador, porque não é todo mundo que tem a condição e o preparo, né, dentro de casa para dar seguimento a um trabalho dentro da própria casa. Então tem que ter uma certa estrutura e preparação para isso. Mas eu acho que é um dado interessante dessa ascensão por parte do IBGE, e aí eu também quero trazer outro dado, que é que o Brasil foi tido, isso por uma pesquisa da Robert Half. Quem não conhece a Robert Half é uma multinacional especializada em recrutamento, levantou que o Brasil está em terceira posição de um ranking sobre o aumento de trabalho em home office. Primeiro é a China, com 54%, que as pessoas estão migrando para esse modelo de trabalho, depois Singapura com 50% e o Brasil em 47%. Então, eu acredito que o futuro, a tendência nossa aí, em termos de trabalho, vai ser seguir essa linha aí, pelo menos alguns dias da semana, eu acho que as empresas vão começar a adotar isso daí mais firmemente. Igual você comentou, Igor. Cris, você está no mudo. Seu áudio, você está no mudo. Obrigado, Ricardo. Realmente estava no mudo aí. Só para falar aí, rapidinho,
pegar isso aí que o Igor falou, que eu acho muito interessante. Inclusive, como a gente tem benefícios, né, que uma empresa aplica, acho que, às vezes, trabalhar alguns dias de home office vai começar a ser um benefício que as empresas vão começar a dar. Viram que funciona, às vezes, né, falando, sei lá, um dia da semana você pode trabalhar em casa, enfim, vai passar a ser um benefício, às vezes, né, porque viu que funciona trabalhar de casa, a pessoa rende. E exatamente entrando nesse aspecto de dar de ser um benefício, uma pessoa ficar algum tempo, etc. Foi essa mesma pesquisa que eu citei anteriormente, ela fala um pouquinho o que os funcionários acham sobre continuar no home office. Então, hoje, 6% dos funcionários, das pessoas entrevistadas gostariam de continuar em home office. 14% querem voltar para presencial o tempo inteiro. Já 34% querem 50% de home office e 50% presencial. Já 20% querem mais home office do que presencial. Então, seria 75% home office e o resto presencial, por exemplo. Já 26% das pessoas pesquisadas, elas preferem mais tempo de presencial e menos de home office. Ou seja, home office 2 vezes na semana, por exemplo. E a maioria deles, o que eles descartam, falam sobre o home office, é que a maioria deles, eles se sentem menos produtivo no home office. A maioria, vamos dizer assim, 14% se sentem menos produtivos, 36% se sentem mais produtivos, porém 50% eles se acham um pouco menos produtivo do que o normal, não muito menos produtivo. Então, os funcionários também estão divididos. A maioria hoje, a gente pode ver pela pesquisa, não quer um 100% de home office, voltar totalmente, ficar só em casa. Eles querem ali, ou seja, às vezes segunda e sexta não vai trabalhar, vai trabalhar de home office, terça, quarta e quinta se trabalha no escritório, porque eu particularmente, diferentemente do Igor, o Igor está de home office há muitos anos. Eu abri minha empresa em 2018, então desde janeiro de 2019 a dezembro de 2019 eu fiquei o tempo todo de home office. No início desse ano a gente mudou para um escritório, então desde o início desse ano a gente estava no escritório, agora por causa da pandemia voltamos para home office. Eu sinto falta, eu particularmente, eu me sinto menos produtivo em casa. Eu me sinto mais produtivo no escritório, eu sinto falta da hora de um cafezinho, de tomar, trocar ideia com alguém, sabe? Sinto falta do bate-papo. Ficar em casa, hoje eu moro com meus pais, mas não converso com ninguém. Sinto falta de trocar uma ideia, de uma piadinha ou outra numa hora de trabalho, lógico, respeitando-se o local que você está, mas eu sinto falta. Pois é, ô Ricardo, justamente esse ponto aí que você colocou, que corrobora um pouquinho com aquele ponto que eu sou um pouquinho pessimista, né? Então, você fez home office, mas acabou optando ir para o escritório, que eu acho que é isso que vai acabar acontecendo com muita gente, né? Eu também estou de home office, né? Então, nós três aqui, enfim, já tivemos experiência de home office. Hoje eu faço home office também, já tem um ano, né? E para o que eu faço, dá 100% certo, não tem o menor problema. Mas, justamente por conta desse ponto que você colocou, Ricardo, que é aquela parte que eu sou um pouco pessimista, tá? E eu acho que isso vai acabar acontecendo com muitas outras empresas, né? Muitas outras empresas também vão acabar percebendo isso daí. Eu queria falar um negócio que eu achei, um dado também que eu achei muito interessante. Foi justamente por conta disso, dessa nova tecnologia que começou a ser necessária para dar esse suporte, enfim, para as empresas começarem a trabalhar, né? Que foi como que as ações da Zoom, né, o aplicativo, né, de fazer videoconferência, performou nesse período. Então, desde janeiro, né, as ações da Zoom, que são listadas na Bolsa Americana, não é aqui no Brasil,
subiram 300%. Então, de uma hora para outra, né, todo mundo começou a baixar esse aplicativo, começou a gerar muita demanda, as ações subiram 300% de janeiro desse ano, né? Mas mostra só como que a tecnologia ela vai acompanhar, né? Ela está aí para isso, está aí para dar a infraestrutura que o home office exige, né? Então, o Zoom ele aproveitou muito bem esse período aí, aumentou a base de clientes em vários milhões, né? Dezenas de milhões de pessoas baixando o aplicativo, centenas talvez, mas só mostra um pouquinho disso, de como que a tecnologia ela vai acompanhando as necessidades que a sociedade apresenta, né? Não, essa da Zoom aí, quem tava com a ação da Zoom tá rindo à toa. Bacana, é Pois, isso. Tá milionário aí hoje. Mas eu acho assim, eu acho que o contato humano ele é insubstituível. O famoso tete a tete, a gente não tem como, não há maneira de se relacionar, de trabalho, de qualquer tipo de relação, sem você ter ali uma certa proximidade, né? Pode ser a tecnologia que for, né? De hoje a gente tem indústrias já 5.0, robotizadas, todas automatizadas, mas precisa ali de um ser humano para fazer o serviço tocar. Então, eu acho que isso não tem como a gente mudar, né? E o próprio ser humano, né, na questão da sua autossuficiência, eu acho que se ele não tiver essa relação, a gente vai para o buraco, né? Doenças, depressões, entre várias outras coisas. A gente precisa ter o olho no olho ainda para as coisas acontecer. Já na questão das empresas, então eu acho que também é fundamental. Só que, lógico, eu acho que essa migração é o futuro, vai acontecer, as pessoas têm que tentar se adequar a elas, só que existe toda uma preparação, seja da parte da empresa, por questão de recursos humanos, de gestão, porque agora todo mundo foi obrigado. Uma coisa é você ter uma obrigação de você fazê-la, outra é, né, você realmente transformar, porque isso, querendo ou não, é uma transformação para todo mundo. Então, eu me lembro, por exemplo, eu acho que foi no mês passado, reuniu o presidente com o Paulo Guedes e chamaram as 50 maiores empresas do Brasil. E, se eu não me engano, foi pelo Zoom. Aí tinha um peladão lá, o cara, todo mundo lá, multimilionários, CEOs, tinha um cara lá que nem sabia que estava aparecendo. Então, imagina isso replicado no Brasil todo, um tanto de meme que deve estar rolando. Então, não tem preparação. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Não sabe se a câmera está ligada, se o áudio. Tem muita gente que tem dificuldade com computador. Eu sou uma delas, eu não sou expert em TI. Então, mas eu sei quando a câmera tá ligada. Mas então, assim, imagina o tanto de casos, cara. Então, eu acho que isso vai passar por treinamento, né, na parte de pessoal, de como lidar. Por quê? A dinâmica da empresa é reuniões, é entrega de relatórios, essas coisas tudo. Então, assim, pô, tem que. E outra, imagina, o computador do cara trava. Às vezes o computador usa um computador da empresa, trava. Pô, tem que ter todo um procedimento ali, porque um cara de TI que vai estar também remoto, vai precisar dar um suporte. Fora essa questão de infraestrutura que entra maquinário para suportar, coleta de dados, nuvem, coisas do tipo. tem um gap aí, que algumas empresas que eu observei aí, sobre principalmente na segurança da informação. Tem um gap enorme aí com o home office. Isso Exatamente. é um baita desafio que Complicado. o home office ainda tem para fazer, é parte de segurança da informação. Tem muita. Só para rir um pouquinho antes de comentar isso aí, depois eu vou ver se eu acho que eu vi hoje, vou colocar no link da descrição aí. Se eu achar, eu vi uma reportagem dos micos que famosos estão pagando em live. De estar fazendo live, pessoa passando pelada atrás, de toalha. Eu acho que eu vou ver se eu acho esse link e coloco aí na descrição. Pra gente rir um pouquinho também.
Mas essa É questão boa. da segurança de informação, eu vejo que tem muitas empresas criando isso, né? A gente viu que a Microsoft lançou. A gente usa o aplicativo da Microsoft para gravação que chama Teams, que ele faz parte do Office 365. Que o Office 365 ele tem a questão de segurança do SharePoint, que é um servidor online, um servidor de arquivo online. Não existe mais servidor físico. A minha empresa não tem um servidor físico onde guarda os documentos. É online. E o trem é todo, tipo assim, só eu e meu sócio temos acesso a tudo. Os funcionários são travados para tudo e não tem como, não entra. Eu sei que a Google também tem um sistema desse. A Google lançou agora o Google Meets para poder concorrer com o Zoom e com o Teams, né? Então, agora tá a guerra desses online. Mas eu queria, o nosso tempo tá um pouco curto, eu queria só comentar uma coisa, deixar vocês reverberarem um pouco sobre isso também, para a gente poder finalizar. Eu sou muito pessimista quanto ao home office, porém, teve uma coisa que me fez ficar muito otimista. Não muito otimista. Me fez mostrar que pode ser bem interessante. Durante essa pesquisa, que eu citei da revista Exame, que eu também vou colocar na descrição, lá fala que muitas empresas estão quebrando barreiras de estados e países. Como assim? Como elas viram que não tem necessidade de escritório físico, elas estão contratando gente da Bahia, gente, a empresa em São Paulo contrata gente da Bahia, a empresa na Bahia contrata gente de Minas, porque o serviço pode ser feito remoto. Então ele não precisa estar naquele estado, ele não precisa estar naquela cidade. E tem uma empresa que eu esqueci o nome dela agora, gente, vocês me desculpem, mas ela estuda contratar gente de outros países. Justamente por isso, já que ela não precisa ter essa questão do espaço físico, não precisa estar ali colado, esse intercâmbio, essa quebra de fronteiras é muito interessante. Que a gente pode pegar talentos em outros estados que às vezes não são aproveitados porque não tem a possibilidade de mudar, etc. A gente vê muito que as pessoas saem do interior, a gente é de BH, a gente tem essa noção que muita gente vem para BH para tentar a vida porque não consegue no interior, que às vezes não é bem remunerado, às vezes aquela área dele específica não tem muito naquele estado. Com a home office ele pode continuar em casa, pode continuar fazendo suas raízes naquele local. E eu achei isso muito interessante, essa quebra de fronteiras. Sim, Ricardo, esse é um modelo muito disruptivo, né? Você imagina você contratar alguém de outro país para trabalhar com você, né? Permite sim. E por isso que eu acho que concordo com você que a parte otimista falando que isso aí vai acontecer e não tem volta, não tem volta. Eu queria só lembrar aqui de um outro caso também, que foi inclusive antes da pandemia, bem antes, foi um dos primeiros casos aí de memes de home office, mas que para mim é o melhor. Era um cara muito, se não me engano, professor de universidade, estava dando uma entrevista super séria na BBC, se não me engano, enfim, um canal assim super sério. Aí entra na sala dele, que ele estava fazendo, um bebê correndo assim, o bebê entra correndo e atrás entra a mãe caindo, tentando, a mãe, o babá, não sei, caindo, tentando pegar, Eu lembro agarrando o desse bebê, episódio, sair. puxando. Cara, o cara fica morrendo de vergonha, mas para mim foi inesquecível, eu nunca esqueci daquilo e foi ótimo, foi muito bom, foi muito engraçado. Isso foi o que eu me lembro. Eu me lembro desse episódio, era a mãe dos meninos. Mas, Aí depois ele até deu uma entrevista com os filhos e com a mãe, foi muito engraçado, foi uma coisa que ficou marcada. foi. Mas, bom, é isso, pessoal, obrigado, boa noite e até a próxima aí, valeu. Não. Ô, Ricardo, inclusive, eu sou prova viva dentro desse segmento que a gente está começando a enxergar hoje no Brasil. Eu fui contratado por uma empresa do exterior para trabalhar aqui no Brasil. Então, a minha relação é toda também com pessoas de fora do país. Então, por isso que eu até comentei que isso já é mais usual lá fora. Eu acho que a gente está caminhando e certamente agora a ideia vai ser aumentar isso daí. Daquele dado do IBGE já comentava que a home office no Brasil, do total de trabalhos,
né, de pessoas que trabalham, 5,2% já é voltado para esse segmento, essa modalidade de trabalho em casa. Então, eu acho que agora ainda mais vai aumentar. E eu acho que a galera, né, o profissional, ele vai ter que se adequar a isso, como há uma década e meia atrás, as questões, né, o mercado ele puxava mais para, começou a exigir mais escolaridade, seja na formação acadêmica de ensino superior completo. Hoje a gente já está no nível de pós-graduação. Então eu acho que o mercado ele vai se transformando e vai começando a exigir mais. E eu acho que uma dessas exigências vai ser o cara que souber trabalhar de casa, porque fácil não é. Tem que ter né, tem que ter planejamento, foco, tem que ter várias coisas para não deixar a peteca cair a produtividade. Mas eu acho que a realidade ela já está aí e cabe a todo mundo tentar da melhor forma possível se adaptar a ela e modificar. E aí tem que ter, logicamente, a gente espera que tenha uma relação de ganha-ganha dos dois lados, né? Que também as empresas e a própria CLT se aperfeiçoem no sentido de resguardar o trabalhador, mas que as empresas também entendam que isso daí não é só um ônus para o trabalhador, não. Tem que ter um bônus também para ser uma relação justa de trabalho. Mas é legal, vamos acompanhar isso de perto aí para ver como que vai ser pós-pandemia, como que as empresas vão atuar, mas acredito que a tendência é só, de fato, aumentar e começando alguns dias da semana eles introduzirem isso daí. Mas tem que ter preparação, porque senão vai aparecer muito espeladão aí nos vídeos. Gente, obrigado, espero que vocês tenham gostado e abraço a vocês, meus amigos. Até a próxima. É isso aí, eu concordo com o Igor, né? A gente tem que torcer para ser um ganha-ganha, né? Um ganha para a empresa e um ganha para os funcionários, né? A gente não acontecer de ser um ganha muito para empresas ou um ganha muito para funcionários. Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo. E torcer para, por mais que a legislação hoje fale de home office, ela não fala muito bem de home office, torcer para dentro desse tempo a legislação se adaptar rapidamente para que não ocorra malefícios ou benefícios de qualquer lado, para poder, exatamente o que a gente preza, né? Ser tudo bem certinho, que todo mundo saia ganhando com isso. Obrigado por todos que escutaram o podcast ou assistiram o podcast até agora. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E nos vemos na próxima semana. Valeu!